E aí, pessoal, prontos pra voar? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas leituras da primeira semana da Maratona Literária de Inverno. Eu não li muitos livros durante essa primeira semana, então a maioria dos livros vai ficar... Só vou falar sobre eles na outra semana. O primeiro livro que eu li, eu já falei em 2 vídeos anteriores, que foi Uma Dama Fora dos Padrões, que é um romance de época, e eu gostei bastante desse livro, dei nota 4,5, se não me engano. E o segundo livro que eu li nessa semana foi O Morro dos Ventos Uivantes, que é um clássico da literatura inglesa de 1847. Emily veio a falecer com somente 30 anos de tuberculose. E esse livro teve mais de 10 versões para o cinema, e a sua primeira versão foi em 1920, que foi, por sinal, uma versão que as cópias dela acabaram se perdendo com o tempo. A segunda versão foi em 1939 e é uma dos mais queridos dos cinéfilos, queridos para os cinéfilos. Mas a de 1988 foi a mais fiel ao livro. Porém, a de 2009 foi uma das melhores versões já feitas. Sim, gente, por incrível que pareça, de todas essas versões, né, são várias curiosidades que eu estou falando aqui sobre a época de lançamento deles. E a de 2011 teve o personagem mais fiel. Pelo menos ao meu ver, tá, gente? Porque o personagem principal, Heathcliff, pelo menos eu lendo a leitura, eu imaginei ele negro, e a autora dele, né? E a autora descreve as características dele e dá a entender que ele é negro. Então a versão de 2011 foi a única versão que teve o personagem negro realmente. Esse livro vai contar a história de um amor proibido, narrando a história dos personagens, a Catherine e o Heathcliff. O Heathcliff, ele é adotado por uma família rica e a Catherine se torna irmã dele, né? Porém, eles se apaixonam e tudo mais, e a história aí vai um pouquinho mais além. Sobre o Morro dos Ventos Uivantes, eu dei nota 4,5 pra ele. Foi o Gelo Negro. Gente, lembrando que é minha opinião sobre o livro, tá? Eu tive algumas opiniões negativas com relação a esse livro, então vou aqui pontuar pra vocês mais ou menos o que eu achei de negativo nele. Eu achei muito interessante, tá? É uma leitura muito interessante, porém alguns pontos deixaram a desejar, como as decisões da personagem principal, Brit, que se mostra uma personagem muito forte, inteligente, porém tem horas que ela faz umas escolhas que não são coerentes com a sua personalidade. A autora abordou, mas que foram questões sem respostas, né? Ela abordou aquilo, só que ela só passou ali em cima, ela não deu uma solução, né? Ela não explicou, não foi a fundo daquilo ali. E eu não gostei disso, porque eu fiquei bastante curiosa com algumas coisas que a autora colocou no livro. E eu queria muito que ela tivesse dado uma resposta a algumas questões, mas ela não deu. Dei nota 3,5 pra ele no Scooby. E ele vai contar a história da Brit, uma jovem que vai passar as férias da primavera, acho que enorme, e ela fica presa junto com a amiga dela no meio da estrada, no seu carro. Então elas têm que sair do carro no meio da estrada, porque o carro não consegue subir a montanha, não consegue descer, não consegue mais fazer nada. Então elas largam o carro ali no meio da estrada e vão procurar uma cabana, né, algum lugar para elas se abrigarem ali durante esse tempo. E quando elas encontram uma cabana, há 2 caras que estão naquela cabana, que elas não sabem se moram lá ou se estão ali só de passagem. Eles deixam elas entrarem, aí elas ficam lá um tempo, descobrem que tem alguma coisa errada com eles, porque eles estão querendo fugir de alguma coisa. Então elas acham que tem alguma coisa errada ali. A melhor amiga dela acaba sendo deixada na cabana e a Brit acaba sendo por esses 2 jovens, né, que acabam sequestrando ela pra fazer com que ela tire eles das montanhas, porque eles não conhecem o lugar lá. Então eles queriam alguma guia pra tirar eles das montanhas, e a Brit é a escolhida. O livro vai contar essa história assim, mais ou menos, a história da Brit. Ela passa, se não me engano, 5 dias com eles. Aí várias coisas acontecem, que eu não vou falar muito sobre. Mas é isso, gente. Eu achei o livro interessante, porém ele deixou a desejar em alguns pontos. Foram as minhas leituras da primeira semana da Maratona Literária. Sei que são poucos, mas pra segunda semana vai ter bastante livros, porque ao todo eu separei 10 desafios pra ler. Então no próximo vídeo eu vou falar bem mais sobre os livros da minha segunda semana da Maratona Literária, gente.
E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não segue o 1001 Páginas nas redes sociais, tem o link aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau!